Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês. Vou falar sobre bíblias temáticas e se eu acho interessante ter bíblias temáticas também, vou acabar falando sobre isso, porque eu não resisto. Mas antes de começar a falar sobre o tema do vídeo, eu queria falar com vocês que hoje é o dia do meu aniversário e hoje eu estou comemorando mais um ano de vida, né, na presença do Senhor e de vida, né, aqui na Terra. Mas e hoje foi um dia muito corrido para mim, fiz muitas coisas. Como vocês podem ver, eu pintei o cabelo, sim. Eu tava tentando colocar um tom de loiro nele, mas eu não tava conseguindo encaixar o tom que eu gostaria e o meu cabelo ele cresce muito rápido. E a raiz já estava bem grande e eu não estava conseguindo chegar no tom de cor de loiro que eu estava querendo chegar. E eu resolvi então colocar outra cor. Eu coloquei um chocolate, vamos ver que cor que vai ficar, né? Que a gente só descobre a cor que ficou no dia seguinte. E hoje eu fiz várias coisas. Fui no dentista, pintei o cabelo e várias coisas. E eu comemorei aqui na minha casa mesmo com os meus filhos. O meu esposo ele não está aqui presente porque ele trabalha viajando e eu moro aqui onde eu moro. Eu não moro na cidade dos meus pais e nem dos meus irmãos. Eu moro no interior porque essa cidade é boa para os meus filhos crescerem e morarem. E aqui também eu faço um tratamento médico porque o médico que eu me consulto não tem em qualquer lugar. Enfim, aqui é bom para eu morar, mesmo que seja longe dos meus familiares, tal, dos meus amigos também. E aqui eu só tenho basicamente meus filhos e meu esposo, mas infelizmente meu esposo trabalha viajando e não é sempre que ele pode estar aqui. E calhou dele não poder estar aqui no dia do meu aniversário. Mas, né, o importante é que estamos bem diante do Senhor. E eu tenho aqui, né, comigo as minhas Bíblias de estudo, as minhas Bíblias que eu faço anotação. E elas são as minhas melhores amigas, as minhas companheiras. Eu escrevo nas minhas Bíblias, eu leio as minhas Bíblias e eu converso muito, né, por meio da escrita com Deus, né, e eu uso a Bíblia, né, com esse meio vamos dizer, de transporte, de conversar com Deus. Eu gosto muito de orar, de falar, mas às vezes eu gosto de escrever. E eu sei que muitas pessoas, muitas mulheres se identificam comigo nesse quesito. E vocês sabem que eu tenho muitas Bíblias. Eu tenho aqui, ó, na minha estante, ó, eu tenho essa Bíblia aqui, que eu gosto muito de utilizar ela. Ela é a Bíblia que tem alguns devocionais, mas eu uso ela por ela em si. Eu gostei muito da formulação dela. E confessar uma coisa com vocês, eu não achei muitas Bíblias NAA, com texto NA no mercado, com uma qualidade boa. Só tem Bíblias muito simples, com uma página ruim, ou muito caras. Bíblias de estudo que tem o texto NA que são muito caras. Aí eu meio que fiquei assim, sem muita opção. Agora, recentemente, lançaram uma Bíblia de uma pastora, eu acho que eu não vou lembrar o nome dela agora, que tem o texto NA. E aí tem até espaço para fazer anotação. Só que tá muito cara. Uma Bíblia só com espaço para fazer anotação, e ela promete ser de estudo, mas não contém estudos. E muito cara. O preço de uma Bíblia de estudo NAA, sabe? O preço de uma Bíblia de estudo muito boa e não tem estudos, só tem espaço para fazer anotação. Aí, quando ela baixar o preço, cair o preço bastante, talvez eu compre ela, mas não é o caso agora, né? E eu uso essa daqui por causa que ela tem espaço para fazer anotação. Deixa eu apagar essa luz. Tá com o formato da letra. O formato da letra aqui é bom de ler e tal. E ela tem um comprimento assim da frase bem grande, bem extenso. E se torna bom para ler. Só que ela tem um texto muito clarinho, mas o tamanho da Bíblia compensa, sabe? Ela tem coisas boas. E eu comprei ela por um preço muito acessível. Então, ó, eu faço cartõezinhos para colocar nela. E eu gosto muito dessa Bíblia aqui, principalmente por causa da versão e por causa da página. A página dela é boa. A escrita dela só é muito clara, a letra. Mas se não fosse pela letra ser tão clara, eu não teria necessidade nem de pensar em comprar outra Bíblia NAA.
Também tenho essa Bíblia aqui, que também ela é de anotação, só que essa daqui ela já tem o texto NVI. Eu gosto muito dela, e inclusive porque ela tem bastante espaço para fazer anotação, ó. Não é um espaço assim tão grande, mas é um bom espaço, dá para anotar. E eu colo folhas também, e essa Bíblia aqui, ela tem uma qualidade boa na sua capa, na sua encadernação, que ela comporta bastante eu colocar páginas adicionais. E ela tá cheia de página adicional que eu coloquei. E não é qualquer Bíblia que aguenta esse tipo de coisa. Tem que ter uma Bíblia com uma boa estrutura. Senão, ela não vai aguentar você colocar páginas adicionais. Ela vai, estragar. Tipo essa Bíblia aqui, ela é boa e tal, mas ela é bem fechadinha aqui. Eu quase não coloquei página adicional nela. Se eu coloquei foi post-it, né? E algumas folhinhas adicionais. E ela já tá bem grossa. Essa daqui já tem bem mais página adicional, mesmo que não pareça. Mas ela, olha só como é que ela tá, em comparação com a outra. Ela tá muito mais tranquila, ó, tá vendo? Ela tá muito mais tranquila em comparação à outra do que parece estar, entendeu? Tipo assim, ela tem muito mais página adicional, mas ela parece que tem menos. E essa daqui, ó, tá vendo como é que ela já tá, forçando? Mas enfim, né? Cada Bíblia tem um estilo, tem uma forma. E eu queria falar com vocês sobre Bíblias que eu considero que sejam temáticas, mas que talvez não sejam na visão de todas as pessoas. Eu tenho uma Bíblia aqui que ela se chama assim, Bíblia de Estudo Plenitude. Ó, não sei se vai dar para vocês lerem, porque é embaixo relevo. Aqui, ó, vou abrir aqui a página, que aí fica, ó, ela é grandona. Ó, Bíblia Plenitude, tá vendo? Tem ela na versão revista e corrigida. Aí a versão revista e corrigida, a capa é cinza escuro com vermelho. E inclusive tem as palavras de Jesus em vermelho. É essa revista corrigida. Já essa daqui, ela é o texto ARA. Ela não tem as palavras de Jesus em vermelho. Ela não tem. E ela trabalha com os detalhes em azul aqui dentro. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver pelo vídeo, mas aqui todos os detalhes estão em azul. Já na outra, os detalhes estão em vermelho. Todos os detalhes e tal. Mas, basicamente, as duas são iguais. A diferença é o texto e que na outra você tem as palavras de Jesus em vermelho. E essa daqui você não tem as palavras de Jesus em vermelho, mas eu acho melhor para a leitura, para o entendimento do texto, a versão revista e atualizada, que é a ARA. Eu acho melhor, sabe? Eu acho que ela foi uma evolução muito positiva do texto revista corrigida. Então, eu prefiro a revista atualizada. Mas eu entendo a necessidade de se usar a revista corrigida em certos momentos e que na igreja, pelo menos as igrejas Assembleia de Deus, Pentecostal, geralmente usa mesmo a revista corrigida. E essa Bíblia aqui, ela não tem assim a intenção de ser uma Bíblia temática, mas ela trabalha muitos temas. Então, ela acaba sendo uma ótima ferramenta se você busca uma Bíblia de estudo que também trabalha em cima de temas. Que ela tem aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ela tem notas de rodapé, tem algumas páginas que tem umas notas maiores, deixa eu achar aqui. Ó, ela tem notas de rodapé, só que ela também tem temas. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, Dinâmica do Reino, ela se chama assim, Dinâmica do Reino, Cura Divina. Aí tem um assunto aqui que tá no texto bíblico, algum lugar aqui, tem um assunto da dinâmica do reino em um subtema específico. Ela tem referência cruzada também, ela tem bastante ferramenta para você trabalhar. E lá no começo da Bíblia, ela tem essa tal dinâmica do reino e ela tem vários temas principais e tem subtemas. Ó, princípios de poder, promessas que dão vida. Deixa eu ver outro aqui que seja interessante falar. Questões a respeito da natureza de Deus e da nossa salvação. Ó, a obra e o ministério das mulheres. Ela fala sobre o papel da mulher na igreja, qual deve ser o papel da mulher na igreja. Fala sobre as características de um líder também. Ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Então, ela trabalha em cima de muitos temas que são relevantes para nós. E esses temas abrangem tanto homens quanto mulheres dentro da igreja. Fala sobre os servos de Deus. E ela te traz essas ferramentas. Então, ela tem muito conteúdo
direcionado como se fosse temático mesmo, mas também tem os estudos no rodapé da Bíblia, tá vendo? Tem os comentários que são interessantes referentes ao assunto do texto em questão, sem focar em nenhum tipo de tema, sabe? Só trabalhando o texto. E ela une os dois, ela une os temas e ela une os estudos, entendeu? E eu acho essa Bíblia aqui, ela é bem interessante porque ela é um pouco dos dois. E lá atrás dela, ela também tem outros assuntos, ó, ela traz aqui, ó, auxílios. Ela tem 2 fitilhos, ó. Tá vendo? É um preto e um branco. Os dois são brilhosos, é bem bonito. Aí ela tem os auxílios, que ela trabalha outros assuntos que são muito relevantes. Ó, ela fala assim, ó, questões a respeito da natureza de Deus e da nossa salvação. Questões a respeito da vida cheia do Espírito. Questões a respeito dos tempos do fim. Ela fala sobre a questão de quem é o anticristo, o que é milênio, qual é a marca da besta, como é o inferno. Aí ela fala sobre a marca da besta e eu concordo com a opinião delas sobre a marca da besta. Tá aqui, eu inclusive escrevi assim, eu concordo. Aqui, ó. Depois, em outro momento, eu até posso estar lendo esse estudo aqui com vocês. E ela traz textos bíblicos que trabalham em embasamento desse assunto aqui. E ela traz diversos assuntos. Ela fala sobre o mover do Espírito Santo, ela fala se os dons já cessaram ou continuaram, né? Eu já posso adiantar para vocês que ela é uma Bíblia que ela acredita na continuidade dos dons. E ela trabalha o poder do Espírito Santo, os testemunhos contemporâneos, como ser um cristão no nosso tempo de hoje e como, né, trabalhar para Deus em meio ao nosso cotidiano, em meio ao o tempo que a gente vive. E ela é uma Bíblia assim, com temas muito relevantes para uma pessoa cristã de fato, e ao mesmo tempo ela trabalha outros assuntos. Ela trabalha assim, tipo, ela traz informações do texto que são relevantes para você estiver pregando e tal, notas de estudo, que não tem um foco só nos temas. Que tem algumas Bíblias que são temáticas, que só trabalham em cima dos temas. Que só trabalham, tipo assim, relacionado a tal tema e não desenvolve outros assuntos. E fica muito fechada naquele tema. Por exemplo, eu tenho uma Bíblia aqui que ela é a Bíblia Apologética com Apócrifos. Essa daqui já tem o texto revista e corrigida. É a versão mais tradicional do texto revista e corrigida, da ICP. Eu gosto muito dessa Bíblia aqui por causa apesar dela ser uma Bíblia direcionada para a defesa apologética, ela trabalha em vários pontos da Bíblia, sabe? Ela vai de Gênesis a Apocalipse e ela acaba falando muita coisa que é relevante. Mas há momentos que você não encontra estudos, porque ela tem o foco. Ela tem o foco da defesa apologética. Ó, tá vendo? Por exemplo, há momentos que ela não fala nada, porque não há nenhuma questão sendo levantada sobre aquele texto em questão. Então, ela não tem a necessidade de levantar uma defesa apologética. Aí, ela levanta uma defesa quando há uma questão. Mas, às vezes, ela já traz uma resposta apologética mediante a uma possível questão, porque, vamos dizer, é um texto difícil de ser interpretado, é um texto um pouco mais polêmico. Mas ela não trabalha todos os textos, porque ela não é uma Bíblia de estudo, ela é uma Bíblia com tema na defesa apologética. Aí lá no fim dela, inclusive ela traz os apócrifos, essa versão aqui ela traz os apócrifos, mas no final dela, deixa eu mostrar aqui, ó, isso tudo aqui, ó, é adicional da Bíblia. Esse daqui é o texto, isso tudo aqui é estudo adicional. Tudo focado na defesa apologética. Ela desenvolve o entendimento de como as seitas trabalham e como você identificar uma seita para você saber fazer a defesa certa do evangelho. Ela também tem concordância bíblica, uma concordância muito boa. Histórico das religiões não cristãs. É porque eu fiz uns marcadorzinhos. Diferença entre a igreja e as seitas.
como identificar uma seita, estudo sobre hermenêutica, como eu já havia falado, reforma protestante e os seus principais causas. Ela traz aqui, deixa eu ver se está aqui na sequência, aqui, ela traz as 95 teses de Martinho Lutero. Ó, ela é uma Bíblia muito boa, só que ela é bem direcionada. Mas ela também é uma Bíblia que vale a pena ser comprada, ou de você lê-la, de você, sabe, consultá-la. É uma Bíblia que vale a pena. Eu prefiro muito mais essas duas Bíblias aqui do que uma Bíblia, sei lá, tipo uma Bíblia muito com uma pegada muito feminina, tipo Bíblia da mulher. E não desenvolve, às vezes, os assuntos que precisam ser desenvolvidos. Há um tempo atrás, tinha uma Bíblia no mercado que se chamava assim, Bíblia de Estudo da Mulher de Fé. Essa Bíblia não é mais comercializada. Hoje em dia você tem a Bíblia da Mulher de Fé ou a Bíblia da Mulher. Não tem mais a Bíblia de Estudo da Mulher de Fé. Essa Bíblia, ela tinha elementos de estudo para o público feminino, mas também tinha outros estudos adicionais que trabalhavam o texto em questão. Eu, inclusive, eu tenho ela aqui, só que a minha, a capa dela estragou. Ela é uma Bíblia antiga que eu tenho e ela, deixa eu ver onde ela tá. Ó, deixa eu abrir ela aqui. Eu fiz uma capa de caderno para ela, inclusive eu botei um elástico. Ó, eu botei uma contracapa e tudo mais. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ela nem tem mais o nome, o título dela. Ó, mas quem tem dessa Bíblia vai se identificar. Ó. Ela é bem desse jeito, ó. Ela tem o texto aqui em uma coluna, mas aí ela tem o estudo no lateral e ela tem referência cruzada. E ela tem... Esses estudos aqui não são direcionados só para o público feminino. Trabalham o texto. Só que ela escolhe um assunto aqui, ou às vezes o assunto geral, e trabalha em cima disso. Mas ela não tem tanta coisa assim, mas ela acaba tendo estudo. Então, é uma boa Bíblia de estudo, mais voltada, vamos dizer, para o público feminino. Só que hoje em dia a gente não tem mais Bíblia assim. Tem também uma Bíblia que é a Bíblia da Mulher, só que a versão antiga, a primeira versão. A versão que veio depois, eu não gostei dela. Sinceramente, a minha opinião, eu não gostei dela. Eu achei os estudos muito tendenciosos, mas a primeira versão tinha os estudos melhores. Só que ela ainda você encontra para comprar, só que é muito cara, porque ela, tipo, é raro, sabe, você encontrar. Então, acaba se tornando muito cara. Aí eu acho que não compensa. Eu acho melhor você comprar uma Bíblia, por exemplo, essa Bíblia aqui, ou se você achar melhor, né? Tem também no mercado a Bíblia Shed, que é uma Bíblia de estudo, não é uma Bíblia temática, e eu gosto da Bíblia Shed. Não é uma Bíblia voltada para o público feminino, mas é uma Bíblia que trabalha os estudos da Palavra de Deus de forma geral. E ela tem comentários bíblicos. Eu gosto mais de Bíblia assim, eu não gosto tanto de Bíblia temática, eu prefiro Bíblia desse jeito. Então eu acabo usando e eu não consigo indicar algo para vocês que eu não gosto. Ó, essa Bíblia aqui é uma Bíblia de estudo que trabalha todos os assuntos da Bíblia. Ela não é uma Bíblia temática, mas ela tem aqui alguns artigos temáticos dentro dela. Por exemplo, deixa eu ler aqui para vocês. Deus ou Satanás? Ele está tratando um assunto. Você pode usar isso aqui como tema de estudo. E ela desenvolve em cima. Ela também trabalha em cima de personagens bíblicos. Deixa eu aqui mais na frente, que é mais fácil de eu encontrar. Ó, ela trabalha, por exemplo, a criação. Aí deixa eu ver aqui. Fala sobre o casamento bíblico. Fala sobre o personagem Adão. Ó, tá vendo? O personagem Adão. E ela trabalha o estudo bíblico que é necessário para a gente ter um bom desenvolvimento do aprendizado, do texto e tudo mais. Mas ela também trabalha um estudo que você pode, vamos dizer, direcionar ele para ser um estudo temático, mas não tem tanto essa pegada temática. Mas essas são as Bíblias que eu mais gosto de utilizar. Eu tenho uma Bíblia aqui que ela é bem temática. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela. Ó, Bíblia Jeffrey de Estudos Proféticos. Essa Bíblia aqui, ela tem o texto King James 1611, ela é enorme, pesadona, e a capa dela é muito boa. Eu tenho ela faz um tempo já. Ela é uma Bíblia, assim, muito boa na questão da qualidade e tudo mais, e na questão do conteúdo também é boa. Ela é uma Bíblia dispensacionalista e ela é pré-tribulacionista. Porém, mesmo ela tendo essa visão,
ela respeita muitas outras visões. A forma que o Jeffrey, ele fala sobre os outros, vamos dizer, posições teológicas, sobre os assuntos que se divergem, ele respeita muito, ele fala de forma muito respeitosa, ele explica, ele não debocha, ele não fala assim, sabe, desdenhando da opinião das outras pessoas numa visão teológica diferente. Eu acho muito legal o jeito que ele fala, o jeito que ele expõe, ele explica que tem essa visão, que existe essa possibilidade, porque, né, existem muitos teólogos respeitados que entendem desse modo, porém, eles defendem a visão dispensacionalista, a visão pré-milenista, e ele traz a sua defesa mediante ao texto bíblico. Eu acho assim, a forma que ele coloca tudo fica muito bem claro e ele não ofende ninguém. Então, eu gosto dessa Bíblia. Mesmo que eu não concorde em tudo que ele traz sobre os estudos, mas eu gosto da forma com que ele traz, com que ele se expressa. Então, ela é uma boa Bíblia, mas ela tem também, como eu falei, ela só trabalha em cima da questão sobre o tempo do fim, sobre a questão profética, no sentido escatológico mesmo. Ela trabalha muito na escatologia. Tem páginas que não tem nada, assim, nada que eu falo de estudo, né? Tem o texto bíblico, tem as referências, essas referências aqui são muito boas, são umas referências diferenciadas, e ela trabalha em cima desse tema, como eu falei. Ela traz os estudos aqui que são incríveis. Ela trabalha aqui sobre, que uma vez eu fiz um estudo, e ela trabalha sobre as igrejas, lá do livro de Apocalipse. Aqui, as 7 cartas às igrejas. E ele traz um estudo sobre cada igreja, sobre cada, sabe, tipo assim, cada contexto de cada igreja. Você conhece toda a história, o porquê que Jesus falou determinadas coisas para João escrever as cartas, o porquê de cada detalhe, de cada palavra. E é um estudo muito interessante, sabe, muito esclarecedor e muito informativo, mas também que, sabe, só valoriza ainda mais o texto bíblico, só realça mais cada detalhe do próprio texto bíblico. E é uma Bíblia muito boa, só que ela também é focada nesses temas de escatologia, de profecia, te faz enxergar todas essas coisas na Bíblia. E ela não trabalha, não desenvolve em cima de outros assuntos. Ela é uma Bíblia temática, mas é um tema específico, né? E ela trabalha aqui alguns temas também que ela te ajuda. Por exemplo, ela tem 4 temas principais: salvação, bênçãos temporais, deixa eu ver aqui, assuntos proféticos e o Espírito Santo. Aí quando você encontra esses assuntos, assuntos proféticos está em azul, o Espírito Santo vai estar em cinza, salvação em vermelho e bênçãos temporais vai estar em verde. E aí ela tem aqui, olha só, ela tem uma tabela aqui, você vai encontrar todas essas informações. É bem interessante, então você não vai ficar assim sem material para trabalhar. Aí quando você está lendo a Bíblia, você encontra um texto que está em azul ou em verde, você sabe que ele está dentro do tema lá que ele te deu lá na frente. Aí você pode continuar lendo a Bíblia aqui e ela te dá umas siglas para você dar continuidade no estudo. Você pode ir lá ver em que tema esse versículo se encaixa, ou esse trecho, e você continuar a leitura dentro do tema que ele está te dando de estudo. Ou você pode continuar lendo a Bíblia normal, mas toda vez que você encontrar o tema, vai estar a cor diferente no texto. Então, é bem interessante isso daqui, te ajuda a estudar, é um estudo direcionado. E ela te ajuda a focar nessas questões. Deixa eu ver se eu acho algum aqui. Eu achei um aqui vermelho, que fala sobre salvação. Tá vendo? Vermelho. E esse daqui é azul. E quando o texto trabalha mais de um assunto, ele fica de 2 cores diferentes, ou até mesmo de 3. Deixa eu ver se eu acho algum cinza aqui, para vocês verem como é que ficou o cinza. Essa Bíblia aqui você ainda acha para comprar no mercado, eu tenho quase certeza. Mas ela é muito boa e a página dela é bem grossa, como se fosse página de anotação. Ela é muito boa, essa página dessa Bíblia. Mas ela não tem espaço para fazer anotação. Esse daqui é no cinza, tá vendo? Tá cinza aqui e aqui é o verde. Tá diferente. Aqui no vídeo às vezes não dá para perceber.
ela não tem espaço para fazer anotação, tá vendo? Só que a página dela é bem grossa, ó. É bem grossa. Então, se entende que vai durar muito tempo. Dá pra você, tipo, levar pra igreja pra você dar uma palestra usando essa Bíblia aqui, sabe? Tem muitas igrejas pentecostais que fazem isso, né? E é até bom, é interessante isso. Esclarecedor. E ela é muito boa, ela é uma ferramenta muito boa para você trabalhar em cima de vários temas, mas todos relacionados a profecias, estudos proféticos, sabe? Aí ela é uma boa Bíblia de estudo no sentido de temática, ela trabalha em cima de temas. E eu gosto dessa Bíblia, essa Bíblia aqui também, ela é uma boa Bíblia para você estudar, só que eu não lembro se hoje em dia ela tá cara ainda, mas ela não foi tão barata quando eu comprei ela. Mas ela ainda é muito recomendada, ela é muito reconhecida. Então, geralmente quando a Bíblia é muito reconhecida, geralmente ela mantém o valor de mercado. Ela não cai o preço, não. E tem outras Bíblias que você pode estar utilizando. Eu gosto de algumas Bíblias de estudo, né? Mas principalmente o que eu mais gosto de usar é Bíblia com estudos sem ser tanto focado em temas. A não ser que seja esses tipos de tema que eu mostrei para vocês. Eu gosto mais. E eu gosto muito de Bíblia com espaço para fazer anotação. Entendeu? De novo, com espaço para fazer anotação. Aí eu gosto mais. Eu gosto mais porque eu acabo unindo de tudo um pouco que eu tenho aqui na minha casa e coloco tudo na minha Bíblia, sabe? Essa daqui eu coloco, mas não coloco tudo, né? E na minha outra Bíblia, essa daqui eu coloco mais coisas, essa daqui eu coloco mais. Aí eu junto tudo que eu tenho e coloco numa Bíblia só, ou no caso nas minhas duas Bíblias que eu mais utilizo. Por quê? Porque aquela lá tem o texto NVI e não são todas as igrejas que leem o texto NVI. Usam como texto NVI como o texto principal da igreja. Aí a maioria das igrejas usam o texto Revista e Corrigida e ARA e elas estão migrando para NAA. Se você reparar, até a Revista Corrigida está migrando para NAA. E se você leu a NAA na igreja, apesar de não ficar igualzinho da Revista Corrigida ou da ARA, fica muito próximo. Só em algum ponto, alguma palavra, alguma coisa ou outra que fica diferente. Então, quem ouve entende o que você está lendo, entende aonde você está o texto e você consegue acompanhar quem está lendo lá no púlpito, quem está pregando. Dá para você acompanhar tranquilamente. E a NVI acabava ficando muito diferente. Então, a NAA, eu uso ela também porque eu gosto da versão, eu gosto particularmente, mas também porque, às vezes, para você levar para a igreja, você acaba que não conseguindo acompanhar, ou se você ler lá na frente, as pessoas não vão nem entender da onde que você está, as pessoas não têm o costume de ouvir o texto naquela linguagem. Aí eu acabo tendo que usar uma versão mais tradicional, e a NAA tem sido uma ótima opção. E tem a ARA também, eu gosto da ARA. É nessa aqui e nessa daqui, ó. Só que essa daqui, quem tem usado mais ela é o meu filho mais velho. Mesmo que eu gosto muito dela, ele tem usado mais, porque eu tenho tanta Bíblia de estudo, eu acabo deixando aquela ali com ele. E eu uso as minhas outras Bíblias, né? Mas é isso, gente. Eu queria falar com vocês sobre esse assunto, sobre Bíblia temática, sobre as Bíblias que eu mais gosto de utilizar, que eu mais indico para vocês, que eu acho melhor, sabe, de serem investidas. Tem muitas outras Bíblias no mercado, inclusive Bíblias que eu não tenho acesso, que são boas também. Aí eu não posso dizer se eu não indicaria elas, porque eu não tenho elas acessíveis a mim. Só que uma Bíblia, por exemplo, que eu ouço muito bem falarem dela, é a Bíblia NAA de Estudo. Eu ouço muitas pessoas falarem bem dela, inclusive tem ela na versão agora também com texto revista e corrigida, que ela é Patmos, eu acho, a Bíblia de Estudo Patmos, que veio com texto revista e corrigida, mas tem praticamente os mesmos estudos da Bíblia NAA de Estudo, só que as duas são muito caras, mas aí, né, se você quer uma Bíblia de peso e tal, talvez seja uma boa. E também tem a Bíblia Thomas Nelson Brasil de Estudo. É uma ótima Bíblia, é uma Bíblia muito interessante. E é uma Bíblia, vamos dizer, que te traz estudos, mas ela tem a intenção de ser neutra. Então, gente, mas é isso. Fiquem com Deus. Se vocês gostaram do vídeo, vocês deixem um like. Se vocês gostaram desse assunto, eu não sei se eu soube explicar bem sobre a dúvida em questão que foi colocada no canal, mas me esforcei ao máximo. É isso, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e até a próxima.